Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples in Japan. E hoje estamos aqui para o primeiro vídeo de 2024. Espero que todos tenham tido um Feliz Natal, uma excelente entrada de ano e que 2024 seja um excelente ano para todo mundo. E nós vamos começar aqui o ano com Piratas, que é um jogo de 2015. Essa aqui já é a terceira edição dele, que foi lançado em 2020. Piratas é um jogo nacional, né? Do Pedro Salles e do Renato Simões. E que é um jogo que jogamos bastante aqui nesse final do ano passado e no comecinho desse ano. Jogamos muitas partidas de Piratas com vários jogadores diferentes também. Então resolvi começar o ano aqui, começar bem o ano com setup e regras de Piratas. Vamos lá conhecer o setup do jogo. Então vamos começar o setup. A primeira coisa, nessa terceira edição, ela veio com esse playmat aqui, esse tabuleiro individual para jogadores, né? E você vai entregar um tabuleiro para cada jogador. Aqui nós temos um resuminho das ações possíveis, né? Um espaço para você colocar uma carta de navio e 2 espaços para colocar a sua tripulação. Então, cada jogador recebe aqui um playmat. Piratas é um jogo de cartas, né? De 2 a 6 jogadores. Nós vamos preparar o baralho de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, uma partida de 6 jogadores, todas as 110 cartas serão utilizadas. Já partidas com menos jogadores, nós vamos ter que retirar cartas. Algumas cartas possuem aqui no lado direito, né, em cima. Por exemplo, uma partida com 5 jogadores, nós vamos retirar essas cartas com o número 6. São 2 cartas que são retiradas do jogo. Uma partida com 4 jogadores, além das cartas com o número 6, nós vamos retirar também as cartas aqui com o número 5. Uma partida de 3 jogadores, além dessas cartas, também as cartas que têm o número 4 são retiradas da partida. E finalmente, uma partida com 2 jogadores, além dessas cartas, também as cartas aqui com o número 3 são retiradas do jogo. Então, você prepara o baralho de acordo com os jogadores, retirando as cartas que não serão utilizadas. Feito isso, você vai embaralhar bem o deck e entregar então 5 cartas para cada jogador. Em Piratas, o grande objetivo do jogo é o jogador começar o seu turno com cartas de tesouro que totalizem o total de 5 ou mais tesouros. O jogador que conseguir isso é o vencedor da partida. E os jogadores então farão várias rodadas, e começando com o jogador que esteve mais recentemente em uma embarcação marítima, o jogador então deve no seu turno fazer obrigatoriamente 2 ações. As ações basicamente são comprar cartas ou jogar cartas da sua mão. Então vamos explicar cada uma dessas ações. Começando com o jogador inicial, o jogador deve fazer 2 ações no seu turno. A primeira ação seria comprar uma carta. O jogador ele pode repetir as ações. Então, por exemplo, a ação de comprar cartas, o jogador compra uma carta do deck e adiciona à sua mão. O jogador pode até repetir essa ação, então comprando mais uma carta, então encerrando o seu turno. A ação de comprar cartas é simples. O jogador deve apenas, no final do seu turno, ter no máximo 7 cartas na sua mão. Existe esse limite de 7 cartas, então no final do seu turno o jogador deve verificar se ele não tem mais que 7 cartas na mão. Se ele tiver, ele vai ter que descartar alguma das cartas até ficar com 7 cartas na sua mão. A segunda opção de ação que o jogador tem seria jogar uma carta da sua mão. O jogador deve jogar uma carta da sua mão e então realizar a ação da carta. Existem vários tipos de cartas, vamos explicar cada uma delas separadamente. A primeira carta que vamos mostrar são as cartas de tripulação, que tem esse ícone aqui. Existem basicamente 3 cartas de tripulação. A primeira carta é essa carta aqui de pirata, que ela te dá mais um tiro em duelos. Essa carta você joga no seu tabuleiro individual e cada jogador possui um espaço aqui para 2 cartas de tripulação. A segunda carta aqui é a carta de pirata amaldiçoado. Ela te dá menos um tiro em duelos. Então, essa carta aqui, ela atrapalha o jogador num possível duelo. E essa carta é jogada no espaço de qualquer tripulação de um outro jogador. Por exemplo, o jogador ele pode jogar essa carta aqui no seu amiguinho do lado direito. Essa carta vai atrapalhar, né? Ela vai dar
menos um tiro no possível duelo. E finalmente temos a terceira carta aqui, que é a carta de Pirata Fantasma. Essa carta, depois de jogada, ela não pode mais ser descartada, ela não sai mais do jogo. Então, ao jogar no espaço de tripulação de um adversário, essa carta vai ficar ali, atrapalhando. Agora vamos explicar as cartas de resolução imediata, que são essas cartas com esse ícone aqui verde. A primeira carta seria a carta do mapa do tesouro. Essa carta aqui, o jogador ele pode olhar as primeiras 4 cartas do baralho central e vai escolher uma e devolver as outras para o fundo do baralho. O jogador então descarta essa carta, pega 4 primeiras cartas do baralho central e escolhe uma para ele, podendo até vir aí um tesouro. Ele adiciona essa carta à sua mão e o restante é colocado no fundo aqui do deck. A segunda carta que o jogador pode utilizar, ele pode jogar a carta de rumo. Essa carta, o jogador ele descarta e compra as 2 cartas iniciais ali do baralho e adiciona essas cartas à sua mão. Essa carta é a carta de Homem ao Mar. Essa carta, o jogador ele pode descartar uma carta de tripulação sua ou do seu adversário. Então, por exemplo, se um adversário jogasse essa carta, ele descarta ela e ele poderia retirar essa carta aqui da sua tripulação, descartando ela. Ou ele poderia, no caso aqui, por exemplo, se o jogador tivesse essa carta de Pirata Amaldiçoado na sua tripulação, ele poderia descartar aquela carta e retirar essa carta da sua tripulação, essa carta que atrapalha, né, aqui a sua tripulação. Já essa carta, a Pirata Fantasma, ela não pode ser retirada com essa carta. A outra carta é a Luneta. O jogador que jogar essa carta, ele descarta ela e escolhe um dos adversários. Ele então vai poder pegar todas as cartas do adversário e, após olhar bem as cartas, ele então pode descartar uma das cartas. Ele só não pode descartar cartas de tesouro. As outras cartas ele pode descartar qualquer uma. Ele escolhe uma e então joga a carta no descarte e devolve então as cartas aí para o seu amigo. Outra carta é a carta de saque. O jogador escolhe um dos seus adversários e, sem olhar, né, naquele velho esqueminha, né, o jogador, sem olhar, ele vai escolher uma das cartas do adversário, então adicionar a carta à sua mão. E a última carta de efeito imediato é a carta de convocar tripulação. O jogador ele descarta essa carta e então ele vai poder pegar as cartas do descarte, né, do descarte do jogo, e caso haja uma carta de pirata, ele pode então colocar ela na sua tripulação. Agora vamos para as cartas de embarcação. Cada jogador possui um espaço para uma embarcação no seu tabuleiro de jogador. O jogador ele pode jogar uma carta de embarcação colocando ela aqui, mas se ele quiser trocar a sua embarcação, ele teria que descartar essa embarcação e colocar uma nova no local. Vamos explicar cada uma das embarcações, já que cada uma delas tem um poder diferente. Então a primeira carta de embarcação é a carta Servo de Poseidon. Essa carta ela só pode ser jogada em partidas com 4 ou mais jogadores. Partidas com menos jogadores ela não entra no jogo. Essa carta, no início do seu turno, você pode pegar uma carta de descarte. Você escolhe uma carta ali do descarte e adiciona à sua mão. Essa ação deve ser feita antes de você fazer as suas 2 ações. É uma ação extra, mas você deve fazer ela antes das suas 2 ações normais. A carta Vossa Alteza também é uma carta que só entra em partidas com 4 ou mais jogadores. Ela funciona também da mesma maneira, ela é uma ação extra também, e você deve fazer essa ação antes de fazer as suas 2 ações normais. Ela funciona como uma carta de saque. Essa carta aqui, onde você escolhe um jogador e sem olhar aleatoriamente, você vai pegar uma carta da mão do adversário e adicionar à sua mão. Mas existe apenas uma restrição: o jogador adversário escolhido ele deve ter 5 cartas ou mais na sua mão. As outras cartas de embarcação, todas elas podem ser jogadas com qualquer número de jogadores. A primeira aqui é a Olho de Ciclope. Com essa carta de embarcação, no início do seu turno, você pode olhar as cartas de um adversário. Então você pode pegar as cartas da mão de um adversário e olhar todas elas
então devolver para o seu adversário. A outra embarcação é a casca de aço. Quando essa embarcação estiver no seu playmat, o jogador poderá, uma vez por turno, antes de fazer as suas duas ações, como uma ação extra, o jogador poderá guardar uma das suas cartas sobre essa embarcação. Essas cartas elas estão protegidas de duelos e de saques. E o jogador pode fazer isso uma vez por turno. Não existe limite de cartas que poderão ficar aí protegidas pela casca de aço. Caso a casca de aço seja descartada, as cartas que estão aqui embaixo voltam para a mão do seu dono. A embarcação holandesa alado, ela faz com que o jogador que tenha ela ganhe a partida com 4 tesouros ao invés de 5. É uma carta que facilita bastante a vitória em pirata. A embarcação mercador de tortuga faz com que no início do seu turno, como uma ação extra, o jogador pode comprar uma carta do baralho central e adicionar à sua mão, então depois fazer as suas duas ações normais. A embarcação roda da fortuna faz com que o jogador que possuir essa embarcação, antes de fazer as suas duas ações normais, o jogador ele compra as duas primeiras cartas do baralho central e então, após olhar bem as cartas, ele pode devolver as cartas para o baralho central da maneira que desejar. Ele pode colocar as duas cartas no topo, as duas cartas embaixo do deck, ou então ele pode até colocar uma em cima e a outra embaixo, da maneira que ele desejar. A embarcação Ouriço Infernal faz com que o proprietário dessa embarcação tenha mais 3 tiros numa batalha. E a carta Guerrilha Naval, ela adiciona 2 tiros para cada canhão que o jogador possuir. Vamos para as cartas de duelo. Basicamente existem 2 cartas de duelo. Uma carta é a carta de canhão. Existem cartas de canhão de 1, de 2 e de 3 tiros. O duelo funciona da seguinte maneira. O jogador, ao fazer um duelo, escolhe um adversário e então ele pode baixar uma carta de canhão virada para baixo. Caso seja a primeira ação do jogador nessa rodada, o jogador ele pode baixar uma segunda carta, colocando então 2 cartas à frente do jogador escolhido. O jogador adversário então ele pode baixar até 2 cartas para se proteger, 2 cartas de canhão. O jogador então baixa 2 cartas, então as cartas são reveladas. Ao serem reveladas, os jogadores então vão verificar quem tem a maior quantidade de tiros. Vamos imaginar aqui que esse jogador aqui jogou 2 cartas que tem aqui no total de 4 tiros. Além disso, ele vai somar os tiros que ele possui aqui no seu pirata, que lhe dá mais um tiro. E caso a embarcação tenha algum poder relacionado a tiros, no caso aqui, essa embarcação ela dá para cada canhão seu mais 2 tiros, ou seja, ele teria aqui 3, 4, 5 e mais 4, porque são 2 para cada canhão, totalizando aí 9 tiros de canhão. Já o jogador adversário então teria aqui no caso dele 5 tiros e mais um do pirata. Só que ele tem também um pirata amaldiçoado que tira um tiro dele. Então isso aqui é anulado. Ele conta apenas com 5 tiros. Então ele foi derrotado. As cartas utilizadas são todas descartadas. O jogador derrotado descarta toda a sua tripulação. E além disso, o seu navio perde uma vida. Cada navio possui 3 vidas. Cada derrota, o jogador baixa a sua carta aqui no seu playmat. E quando o jogador chegar na sua última vida, a carta de navio é descartada. Caso haja alguma carta embaixo dessa carta, essas cartas voltam para o seu dono. O vencedor da batalha então pega todas as cartas do jogador derrotado. O jogador então pode escolher qualquer uma das cartas e pegar para ele e colocar a sua carta de combate é a carta de timoneiro. Por exemplo, no combate, se o jogador for atacado, o jogador adversário ele pode jogar uma carta se for. E caso seja a sua primeira ação na partida, ele pode jogar até uma segunda carta de canhão. O jogador então, ele pode, caso não tenha cartas de canhão ou caso não queira participar desse duelo, ele pode jogar uma carta de timoneiro virada para baixo. Ao revelarem as cartas, o jogador revela então que jogou uma carta de timoneiro e então essa batalha é cancelada. Nada acontece, apenas as cartas jogadas são descartadas e os jogadores não recebem nenhuma punição.
não há vencedor, ela é simplesmente cancelada. E finalmente vamos aqui para a carta de papagaio, que é uma carta especial. A carta de papagaio, ela funciona como uma carta de resolução imediata ou até como um canhão. Ela funciona basicamente como uma carta que copia uma outra carta. Então, ela nunca pode ser jogada como a primeira carta do jogador no seu turno, já que ela não teria nenhum efeito. Então, se o jogador jogar uma carta como a sua primeira ação, uma carta de efeito imediato, se o jogador jogasse uma carta de rum, ele descarta essa carta e compra duas cartas adicionando à sua mão. O jogador então poderia copiar essa carta jogando em seguida uma carta de papagaio como sua segunda ação. Então, ele compraria mais duas cartas do deck principal. Então, a carta de papagaio, ela copia qualquer carta de resolução imediata. Já em uma batalha, ela pode ser utilizada para jogar como se fosse um canhão também. Então, ao fazer um ataque, caso seja a primeira ação do jogador, ele poderia jogar duas cartas para fazer um ataque. Então ele poderia jogar uma carta de canhão e então depois jogar uma carta de papagaio junto, fazendo então um ataque. Ele também pode utilizar ela de uma maneira diferente. Ele pode fazer uma primeira ação de ataque usando um canhão e fazer um ataque a um adversário. Ao final da batalha, como a sua segunda ação, ele pode copiar essa carta que ele jogou de canhão e fazer um novo ataque, usando dessa vez um papagaio, e fazer um novo ataque, que pode ser para qualquer outro jogador, não precisa ser para o mesmo jogador que ele fez o primeiro ataque. Ele pode fazer um segundo ataque agora contra um adversário diferente. Essa carta de papagaio então vai imitar a carta que ele jogou, a primeira carta que ele jogou no seu primeiro ataque. E as últimas cartas são as cartas de tesouro, são cartas que vão te dar a vitória, né? Existem cartas que valem um tesouro e que valem 2 tesouros. O jogador precisa juntar 5 tesouros na sua mão para vencer a partida. E para fazer isso, ele tem que ter elas no início do seu turno. O jogador vence a partida quando ele tem 5 tesouros no início do seu turno, não durante o seu turno. Então, caso o jogador tenha, por exemplo, na sua mão 3 tesouros, né? E na sua última ação, ele compra uma carta e recebe aí uma carta valendo mais 2 tesouros. Nesse momento aqui, o jogador tem 5 tesouros na sua mão e encerrou seu turno. Ele não pode se declarar vencedor ainda. Ele tem que esperar passar mais uma rodada e quando chegar a sua vez, antes de fazer qualquer ação, caso ele ainda possua os 5 tesouros na sua mão, ele então mostra as cartas para os outros jogadores e se declara o vencedor de Piratas. Então, esse aqui é o Piratas, jogo da Geek Nanorks, um jogo nacional, né? Onde os jogadores vão tentar aí se tornar a lenda dos 7 mares. Esse jogo ele já possui algumas expansões, por exemplo aqui, a Mares Agitados, e também tem umas promos do Covil dos Jogos. São expansões aqui que adicionam cartas diferentes, né? Principalmente a Mares Agitados, ela possui algumas cartas de evento que mudam um pouco o jogo. A princípio, né, os jogadores devem jogar aí o jogo base bastante e depois que já tiverem dominado bem as cartas, eles podem adicionar aí as expansões que vão dar aí uma nova vida para o jogo. É um jogo muito divertido, muito legal para jogar com pessoas de qualquer idade. Aqui no fim do ano, nós início desse ano também nós jogamos bastante Piratas. E é um jogo que você tem regras simples, é divertido e as pessoas se divertem bastante. Espero que vocês tenham curtido. Um feliz 2024 para todos. Um abraço, uma boa jogatina para todos e até semana que vem.